Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1 ao 3. Capítulo 1, partiu leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntasse: Quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: Eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: Pois que és tu, Elias? Respondeu ele: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhes João: Eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu o não conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sob quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, e olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi,
que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Respondeu-lhes, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse, havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Filipe, disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse, acabemos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis o verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. Ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito uma zorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe, que sinal e autoridade nos mostras, uma vez que fazes isto? Respondeu-lhe Jesus, derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito.
Ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos e não necessitava de que alguém lhe dissesse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo ia e se batizava, pois João ainda não fora lançado no cárcere. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho.
mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Peço perdão, estou meio rouco, mas estamos lendo aí na reta final, em nome de Jesus. E quero pedir o seu like, seu comentário. Quero pedir que você seja membro do canal. Se você puder, temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas você vai nos ajudar. E no final do vídeo tem nosso QR Code, que você pode também escanear e fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor e está nos ajudando. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.